Olá, Felipe. Meu nome é Júnior. Prefiro não dizer meu nome completo nem o município em que este fato ocorreu. No início da década de 90, eu e minha família morávamos em um interior no estado da Paraíba. Éramos uma família simples no meio de pessoas humildes. Não tínhamos nada tecnológico na época, e até para conseguir comida já era uma grande dificuldade. Imagina possuir um celular. Para não dizer que não tínhamos acesso ou não tivemos acesso a nada tecnológico nessa época, anos mais tarde foi que apareceu em nossas casas a primeira TV e um videocassete. A nossa locomoção na época era com jumentos e a pé, isso por vários quilômetros e quase todos os dias. Eram nessas viagens a pé que muitas vezes as pessoas testemunhavam coisas além de nossa imaginação, coisas que hoje nós vemos em filmes. Pois bem, até então, nunca tinha ocorrido nada comigo sobre esse assunto. Na verdade, esse assunto era algo que não passava pela nossa cabeça. Apesar de que no interior já tínhamos ouvido falar de outras lendas, como fantasmas, lobisomens, espíritos e outras coisas bizarras, porém nunca sobre OVNIs. Não tenho como precisar o dia que o fato ocorreu, porém, depois de mais um dia de trabalho, as pessoas chegavam em casa no final da tarde, tomavam banho, comiam e já se preparavam para ir dormir. Para se ter uma ideia, perto das 19 horas dificilmente nós encontrávamos pessoas passeando pela rua. E foi justamente próximo ou logo após esse horário que algo marcou as nossas vidas. A noite estava fria e após o jantar me deu vontade de ir até a frente da minha casa olhar um pouco a rua. Apesar de frio e tarde, ainda tinha algumas pessoas passando pela rua de barro, porém, as casas eram bem distantes e tinha muito mato. Ao longe da minha casa, mas muito longe mesmo, lembro de ter avistado luzes coloridas nos céus. Essas luzes estavam em regiões de mata, pois, tirando as trilhas de barro, só tinha mato de fato em nossa volta. Eu fiquei observando aquele fato curioso por alguns minutos, até que notei que as luzes começaram a se moverem. Cada vez mais as luzes pareciam se aproximar. Com um certo receio, decidi ficar na porta da minha casa, mas continuei a observar o fato e notei que as luzes estavam ficando maiores. Algumas pessoas na rua começaram a chamar outras pessoas e foi aí que vi uma das coisas mais incríveis da minha vida. Logo veio uma esfera enorme azul, muito rápida e cortando todo o nosso pequeno município. Estávamos acompanhando ela em grande velocidade e quando ela saía de vista, outra com cor verde aparecia, também cortando os céus. Em seguida, mais outra vermelha e assim foram passando diversas esferas coloridas. Tudo isso a menos de 100 metros de nossas cabeças. Era lindo e ao mesmo tempo esquisito, pois a forma daquelas aeronaves eram atípicas. Pois bem, eles emitiam um som em ondas. Passaram cerca de 20 anos e meus filhos já estavam crescidos e esse fato só constava na minha memória. Decidi deixar para lá aquele incidente. Perto do ano 2010, meus filhos já crescidos estavam na Paraíba. Era madrugada e eles estavam virando a noite assistindo o filme até que um deles escutou algo passar sobre as casas, emitindo um som que eles nunca tinham observado antes. Todos ouviram o som do objeto sobre as casas, passando lentamente, um som em ondas. No outro dia, eles me contaram o que aconteceu e repetiram o som que ouviram pela madrugada e imediatamente lembrei do fato que ocorreu comigo há décadas atrás. Me emocionei e contei a eles o ocorrido. Um dos meus filhos trabalhava com tecnologia da informação na época. Ele conseguiu fazer o som com auxílio de um computador. Esse era o som que saía das esferas e do objeto que também estava pairando sobre nossas casas.
provavelmente não se tratava do mesmo objeto. Enfim, esse é o meu relato. Evito falar dele e só estou autorizando publicar agora, pois vejo que cada vez mais as pessoas estão tendo encontros com esses objetos não identificados. Existem outros casos que aconteceram mais recentes nesse município, mas isso é história para outro dia. Um forte abraço e até logo. O espaço é a vasta região além da atmosfera terrestre. É a casa de planetas, estrelas, galáxias e outros objetos celestes. É também o lar de fenômenos como buracos negros, supernovas e radiação cósmica. Porém, com tamanha vastidão, existem aqueles que afirmam que em algum lugar do cosmos existe vida extraterrestre. Não apenas isso, mas o número de objetos estranhos voando por aí, confundindo radares e aeronaves, intrigando pesquisadores e até atacando pessoas, são atribuídos às obras de alienígenas. E não há como falar sobre ETs sem falar em seus possíveis métodos de transportes, os OVNIs. Os OVNIs são os objetos voadores não identificados. Eles são objetos voadores que são vistos e relatados por pessoas comuns, mas não podem ser identificados ou explicados pela aviação ou autoridades militares.